Boa tarde a todos. Estamos começando agora o primeiro boletim Reality Verso da história, o nosso episódio de junho de 2025, é o nosso novo podcast mensal, o primeiro também. E hoje eu estou aqui com um elenco com um set de convidados muito especial, a realeza do Reality Verso e a Benção, estou brincando, amiga. Primeiro começar apresentando eles, né, para quem não conhece. São pessoas que às vezes nem precisa de introduções, mas ainda assim. Estou aqui com o Christian, o primeiro All Stars winner da história do Reality Verso, e ele que também é duas vezes winner. E aí, Cris, tudo bem, amigo? Oi, amigo, que honra estar aqui. Eu amei o convite quando você me chamou, fiquei muito feliz. Acabei de comentar antes da gravação começar, estou com duas das minhas preferidas também, então estou muito ansioso para esse podcast hoje. Ai, que bom, amigo. Fico muito feliz, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E é aquilo, né? Hoje eu me sinto que nem a RuPaul quando tá só com os jurados ali fixos, hoje é só família. Só a nata. Estamos aqui também com a Gel, ela que foi a primeira winner mulher do Reality Verso, também a primeira duas vezes winner, Gel Carvalho. E aí, amiga, tudo bem? Oi, tudo bem? Assim como o Cris, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Eu fiquei animada também, porque eu sou meio assim tapadinha, mas eu gosto de podcast, acho muito divertido. Ainda mais quando eu fiquei sabendo quem é que ia estar. Aí eu fiquei mais animada. Oh, meu lençol drobado! É, meu bordãozinho. E hoje também estamos aqui com ela, com a nossa Ana Clara, rainha dos podcasts. Tem participações icônicas no currículo. Ela que já é nossa Ana Clara, nossa winner moral do povo, Larissa Bensos. E aí, amiga, tudo bem? Agora que paramos de falar de coroas, né? De vencedores. Oi, gente, tudo bem? Olha, eu venci de outras formas aqui nesse realityverse, tá? Então, superei essa parte. Winner Isso moral aí, também é amiga. winner. Muito feliz de estar Defende seu aqui. legado. Muito feliz de estar aqui com pessoas queridas. Tô animada para essa nova invenção do Henrico. Ai, que legal, gente. Antes de qualquer coisa, eu queria real agradecer vocês três por terem topado estar aqui comigo hoje. Vocês sabem de tudo que sinto por vocês, pelo carinho, também pela gratidão, né, por vocês três serem pessoas que já contribuíram tanto para o Reality Verso, né, para a nossa comunidade mesmo, assim. E eu quis começar esse podcast para ser realmente uma roda de conversa mensal, sempre ter um novo set de convidados, sempre estar ali conversando, porque a verdade é que a nossa comunidade é muito ampla, né? Às vezes você acha que sabe tudo sobre o reality verso, que às vezes não sabe, né? Tem tanta coisa que já aconteceu, tantas camadas, tantas pessoas que já passaram por aqui, pessoas que passarão ainda. Enfim, sempre tem um reality novo, às vezes alguém que está jogando pela primeira vez agora. E esse ano a gente faz 7 anos de reality verso. É doideira. 7 anos é muito tempo. Então eu realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu realmente quero propor essa roda de conversa para a gente conversar, para a gente relembrar realities antigos, anteriores, momentos icônicos, enfim. Estou realmente muito feliz por vocês estarem aqui comigo. E eu já queria começar falando sobre o reality que une vocês três, que é o único reality que vocês três participaram juntos, que é o A Casa 2. A gente teve a Casa 3 agora, esse ano terminou mês, esse mês, é verdade, terminou tem 10 dias só. Olha só que doideira. A terceira temporada do A Casa. Eu queria conversar com vocês sobre o A Casa 2, sobre como foi esse reality para vocês, o que vocês se lembram, como que vocês se sentem em relação a ele, né? Todos esses anos depois dele ter acontecido. Gente, que loucura. O A Casa 2 pra mim, ele foi, acho que um dos realities mais difíceis que eu já joguei, mas também um dos melhores, porque quando eu pensei que eu ia ter que falar com outras 99 pessoas, foi realmente muito assustador. Mas
eu já tinha jogado com algumas pessoas, outras eu já conhecia a fama, eu não queria jogar. Eu acho que era o tipo de mentalidade que eu tinha na época. E mesmo assim eu conheci outras pessoas incríveis que estão aqui com a gente até hoje e que depois eu tive a oportunidade de jogar, de conhecer. Tipo, o Mate, ele entrou, e eu lembro dele até hoje. A Gabi, a Grazi, eu acho que entrou também a partir do A Casa. Então, são pessoas que a gente vê até hoje, né? Então, foi realmente muito legal. E eu cheguei longe, não sei como, de verdade, mas, assim, era muito jogo de cintura. E, assistindo A Casa 3 que eu também, inclusive, adorei, eu dei uma olhada no meu histórico anterior, né? Eu voltei, que o menino perguntou onde que eu tinha chegado, um participante do A3, da Casa 3. E aí eu falei, gente, eu não lembro se foi 8 ou 9. E aí eu cheguei no top 9 e, cara, não sei como, eu nunca tinha passado pelo painel ruim. Eu não lembro qual a cor agora, eu acho que era azul. Acho que Era era azul. azul, era azul. Era, né? Nunca cheguei, então cheguei até aquela fase onde não tinha mais painel, é, só no magenta, então foi uma experiência assim incrível, eu amei. Meninas, Ai, quem que vai querer ó, começar falando? eu ia falar e a Jo começou, não sei se ela quer falar antes. Meu Deus, a Gel sempre silenciando mulheres. Eu ia falar disso agora, vai fazer até aqui um já. Então eu vou falar já. Então eu vou falar. Fala, fala. Eu tava aqui pensando que a coisa que eu mais lembro, Gel, não é proposital, eu já superei. Mas a coisa que eu mais lembro é o genocídio, gente. Não tenho outra memória tão forte quanto essa. Eu lembro. Essa parte, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava lá, né, de boa. Gente, assim, o A Casa 2 foi o primeiro reality virtual que eu participei na minha vida. Eu nem sabia como que isso funcionava. Eu tava acompanhando muito BBB, aí eu vi no espiadinho, eu falei, "Ai, que negócio é esse aqui? Reality virtual? Ai, acho que era R$ 50 o prêmio. Eu falei, tô fazendo nada mesmo, sabe? Era... Ah, tava... Tava estudando online, né? Até trabalhava, mas tipo... Ah, tô com um tempo livre. Aí eu me inscrevi, o Henrico me chamou, eu falei, eu vou aprender isso daqui enquanto eu estou jogando, porque eu não faço ideia do que se trata. Tipo, eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que construir amizade com as pessoas. E assim, tapada, né? Tapada que eu nunca tinha feito nada, nunca tinha visto nada do tipo, né? Que tipo, nunca joguei, mas conheci. Gente, eu não sabia nem que isso existia. Então, assim, completamente jogada, né? Caí de paraquedas. E aí, uma coisa que eu lembro, quem chegou no meu privado pra falar que eu tava no. Como é que era? No top de prioridades. Quem? Quem? André Carvalho, né, gente? Aí, uma das primeiras pessoas lá que falou comigo, aí eu lembro disso, mas eu também não entendia nada. Aí ele chegou, que você é minha prioridade, que não sei o que, gostei muito de você. E eu, achando estranho no meu pessoal, mas pensando assim, eu nunca joguei isso, acho que as pessoas são assim mesmo. Aí eu levei, não, deixei, falei, ai, que bom. Falei, acho que a gente tem que fingir, tipo, como se fosse um Orkut fake, sabe? Então vamos lá. E de resto, gente, eu não lembro de quase mais nada. Até o momento do genocídio. Que eu tava lá de boa na minha, quando eu penso que não, ué, me tiraram do grupo da casa dos moradores? O que será que aconteceu? E aí depois eu vi um tantão de mulheres que a Gel foi decepando uma por uma. E aí transformou aquilo, né? Genocídio, que não sei o quê. Mas é a memória mais viva, assim, que eu tenho. Porque várias coisas as pessoas comentam e eu esqueço completamente. O Mate, depois que a gente foi jogar junto de novo, falando que eu tratava ele muito mal, que eu era muito grossa. Eu assim, eu? Imagina, não lembro. Mas isso é 300% da minha capacidade, da minha personalidade, então eu jamais duvidei. Eu só não lembro. Vou falar rapidinho uma coisa só, que essa parte do André, eu também te chamei, mas o meu era verdade. Você era uma das pessoas mais ativas no grupo geral, da casa mesmo. Você falava demais. Eu falei, gente, essa menina é muito engraçada, eu vou ter que chamar ela. E eu não lembrava que a Gel tinha te eliminado.
E que simbólico, né? Ela só tira mulheres. A primeira mulher vencedora demorou um tempão para outra mulher vir e aí ela saiu decepando todas. Pra você ver, né? A barata votando no inseticida. E é também tão Gente, engraçado, né? Porque eu acho que pela casa tem um elenco tão grande como 100 pessoas. É isso que a Lari falou. Acontece tanta coisa, mas tantas camadas, tantas alianças e tantos momentos, sejam eles menorzinhos ou, enfim, momentos assim mais grandiosos, que você vai esquecendo, porque não é possível você lembrar de tudo, né? Agora, no A Casa 3, a gente teve retornantes, eu também quero falar sobre isso com vocês, né? Pessoas que jogaram o 2 como novatos e que voltaram no 3. E o Bibito ficou muito marcado isso para mim, porque ele falou: Nossa, eu não lembro nada do A Casa 2. E ele foi top 5, ele foi ali top 5, top 4. Então, é doideira. Às vezes você. E é um reality também, querendo ou não, dura um mês, né? Ali dura 20 e poucos dias, 30 dias. Então, mesmo sendo um reality assim, é tanta coisa que você acaba, né, lembrando de momentos, assim. Às vezes você lembra de alguma coisa e fala: Nossa, é verdade, já tinha esquecido disso. Muito doido. Oi, gente. Eu só lembro disso mesmo, do genocídio. Eu acho que é muito automático. Bichinha da Lari. Eu nem consigo lembrar todas as mulheres que eu eliminei naquele dia. Eu lembro da Lari, da Jana. Não tem problema, eu lembro pra você. Você Além. eliminou a Lari, eliminou a Jana, você eliminou a Zoe, que era a rainha dos GIFs. Sim, Você eliminou a Lani, que também tinha participado era lá da uma primeira docinha, temporada. Você bichinha. eliminou a Lari, sem ser a nossa Lari que tá aqui, a outra Lari, que lá no A Casa 2 o nome dela era realmente Lari. E você eliminou também a Beatriz, que depois voltou pro Karma. Você eliminou 6 mulheres. E por que eu acho que isso ficou tão marcado, né? Porque, contextualizando assim, para quem não estava presente, né, não conhecia, não estava na comunidade na época, era top 35 do A Casa 2. Nós tínhamos ali 12 mulheres no jogo. E a Gel, dona da casa, eliminou 6 de uma vez só. Eliminou metade das mulheres que estavam no jogo. Amiga, Meu conta Deus. isso pra gente. Você, quando você foi eliminar, né? Quando você escolheu quem você ia eliminar, você percebeu que tinha muita mulher? Ou foi uma coisa. Quando que você percebeu assim? Eu nem sabia que só tinha 12 Gente, eu sou lerda. Eu não sabia que tinha 12 mulheres. Eu não prestei atenção, né? Eu só fui eliminando, assim, bichinhos. Aí eu me sinto até mal agora. É porque o Renan, só o Renan, ele tinha falado com o pessoal da aliança dele pra me ajudar, né? A virar dona da casa. E aí, eu lembro que tinha. Eu não lembro. O Marcelo tava. Não lembro, eu só sei que tinha uma galera, algumas pessoas que era da aliança dele, que tinha, né? Cedido o voto pra eles lá pra que eu pudesse ser a dona. E aí, essa questão: eliminar quem tinha me ajudado, eliminar as meninas. É como eu gosto muito de meninos, aí eu fui para meninas. Eliminei as bichinhas. A Gel só percebeu que tinha 12 mulheres quando só tinham 6. Aí ela falou: Ué, Não, cadê as eu outras só pensei. mulheres? Pior que eu só percebi agora que você falou. 4 anos depois. 4 anos depois, não sabia. Na época, eu fiquei muito, muito, muito puta. Eu fiquei com bronca da Gel por um bom tempo. Até porque eu Eu guardo lembro. rancor, né? Eu guardo muito rancor, assim. Tem outros históricos que comprovam isso. Mas eu fiquei muito puta com a Gel. E eu falei, nossa, meu, nada a ver isso. Só a menina tirando. Agora eu lembro, né? Agora eu lembrei. Na época eu tinha reparado, mas essa informação tinha apagado da minha mente, que ela tirou metade. E eu fiquei, meu, que não sei o quê, nossa, que vacilona. E eu lembro da Gel justificando, antes de tirar, que, né, eram pessoas que não tinham, né, votado nela, alguma coisa desse tipo. Sim. E aí eu fiquei puta e tal. Mas aí depois o tempo passou e eu entendi que a Gel é assim, tipo, que não foi maldade, sabe? Não é, nossa, vou tirar essas daqui. Depois que eu entendi, né, que eu fui vendo o lençol drobado, eu falei, nossa, não é na maldade, sabe? Não é pra ser ruim, não é pra ser vilã. É só, é só fazendo ali as coisas.
Não, total. Resumindo, é só sendo lesada mesmo. Eu Como vou costuma. defender você. Gel, Eu cadê tenho, minha garota? Eu vou te defender. eu tenho propriedade pra falar, porque eu também já fui eliminado pela Gel em um reality que a gente era aliado. Abalou muito nossa amizade. Inclusive, ela hoje está aqui só cumprindo o contrato. Tô brincando, amiga. Mas, realmente, eu acho, Lari, que eu não sei se é melhor ou pior, que quando você percebe que não foi por mal. Gel, eu acho que ela é uma jogadora muito inteligente, mas ela também é muito coração. E ela é aquele tipo de participante que você tem que fechar com ela muito cedo e construir essa relação para que dê certo. Porque senão, eu lembro que a primeira vez que a gente jogou junto, ainda lá no WhatsApp, primórdios do Realityverse, a gente não começou jogando totalmente juntos. E aí ela tinha o português dela lá, até hoje eu não sei se ele era de Portugal mesmo, o Rodrigo. E eu cheguei até o top 3 com ela e com o Rodrigo. Na época eu não era bom de provas, então ela não me levou quando ela ganhou a última prova. Ela preferiu levar ele. E aí é porque eles estavam juntos desde o começo, né? Tinham aquele showmance, um romancinho. Então a Gel realmente você tem que estar com ela desde o comecinho mesmo, pelo menos é o que eu sinto. Mas nessa época do acaso, ela realmente eu lembro que ela ficou em dúvida do que fazer, que a gente também era aliado, a gente estava jogando junto. Mas quem não conhece ela pode até pensar que é uma personagem, ela tentando fazer uma coisa de boazinha, de inocente, mas essa é realmente ela. E eu acho que justamente por ela ser tão coração, às vezes é algo que, por exemplo, muito engraçado, né? Porque a Gel, esse genocídio ficou muito marcado, né? E aí, um tempo depois, ela caiu em um reality onde só tinha mulheres. Ela participou do único reality que só tinha mulheres do Verse, que foi a terceira temporada do Summer Camp, né? E eu lembro que lá ela não estava na aliança majoritária, né? Que era a Camila, que era a Gabi, Val, Fernanda, enfim. Só que elas gostavam dela, né? Tipo, a Gel, ela, mesmo quando ela não tá na aliança que tá dominando, inclusive com essas pessoas sabendo que ela é uma ameaça, ela não é eliminada justamente porque o pessoal gosta dela, justamente pelo coração dela, né? Então, você vê assim que é muito legal, porque às vezes você pensa, nossa, a Gel sempre vai longe, a Gel venceu dos realities, a Gel foi a primeira mulher winner do Realityverse, ela deve ter traído muito, ela deve ser aquela jogadora, sendo que é o oposto disso, né? Ela é muito coração. Nossa Aí suíte é eu fiquei até com vergonha agora. Mas obrigada. Ô, meu lençol drobado! Cris, eu vou aproveitar aqui que você falou sobre o Survivor Arábia e eu vou aproveitar esse gancho. Survivor Arábia foi o nosso quinto reality, aconteceu lá no WhatsApp. Ele começou em janeiro de 2020, ou seja, já fez 5 anos. E foi o debut tanto da Gel quanto do Christian no Reality Verso. Foi o primeiro reality que eles jogaram aqui na nossa comunidade, quando o Verso ainda era lá no WhatsApp. A Gel venceu, o Christian foi no top 3, né? Ficou no top 3. E foi um reality muito legal, né? Eu sinto hoje que ele envelheceu muito bem, mesmo não tendo tantos participantes ativos, né? Eu acho que os únicos ativos hoje na comunidade são realmente vocês dois. O Augusto também. Augusto participou do A Casa 3. Não sei se vocês notaram isso, não sei nem se vocês se lembram dele. Eu me amigo lembro, eu me Augusto, lembro. Eu me mas lembro não porque. veio na casa 2. Não, não a casa 2? Eu não No lembro 3, dele, não, galera. desculpa. Olha só, é porque eu acho que você está confundindo, porque tem dois Augustos. O Agora eu tô Augusto confusa. do. Tem um Augusto do Arábia, que jogou agora no A Casa 3. E tem um outro Augusto que jogou o All Stars com vocês, do Survivor. Acabei de me tocar disso agora que você falou. Sim, É, vi esse do Arábia, sim, lembrei agora. Um moreninho, de cabelo baixinho. isso. Na época do Arábia, o Augusto, ele era da outra tribo, que não era o que vocês não eram, porque vocês eram da tribo roxa. Vocês eram da Tibat, você e a Gel. Vocês começaram como Tibat. E o Augusto, ele era da tribo rival, ele era da tribo verde, Galila. Só que o Augusto, ele era meio suíte também, ele até ganhou o prêmio de suíte, mas é porque ele
preferia tomar voto punitivo do que votar nos outros. E eu acho que ele tomou voto punitivo umas 3 ou 4 vezes, porque ele se recusava a votar nos outros para eliminar. Chegou na Merge nessa porque eu lembro de conversar com ele. Chegou. Ele chegou na Chegou, né? Aham. Ele foi top 6. Ele era Switch mesmo, eu lembro disso. Não sei como ele jogou aqui numa casa, mas ele foi bem Switch em Arábia. Numa casa E ele foi assim, planta. eu vou aproveitar para responder que sim, eu acho que esse Survivor envelheceu muito bem. Eu acho que, tipo assim, a gente pode considerar uma old school e acho que é uma das minhas preferidas, não só porque eu participei, mas assistindo de fora, eu acho que eu gostaria muito de assistir. Sim. Eu achei, tipo, muito bom, porque você podia perceber que tinha grupos e tinham subgrupos, só que, às vezes, os subgrupos, eles se uniam por um bem maior. Por exemplo, ali dentro da Tibet, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas de um lado, a gente tinha Gel, Rodrigo Portuga e o Lucas, e do outro a gente tinha Christian, Roger e Daniel. Então, a tribo de vocês já era muito dividida. Tinham 2 subgrupos, só que vocês se uniram ali para eliminar a tribo rival, né? Quando chegou a Merge, enfim. E aí depois os 2 subgrupos se comeram, só que também tivemos outras relações ali surgindo, enfim. Então foi realmente uma temporada que envelheceu muito bem, né? Ah, eu amo. Nossa, eu sou suspeito. Inclusive, eu lembro até hoje. Sim, eu tenho uma memória assim para jogos até que boa. Eu tendo a imunidade e usando o ídolo no Roger pra ele ir pro top 4 comigo. Foi tipo assim, pra mim, Uhum. icônico. Eu amei esse dia. Sim, e nesse conselho, inclusive, você não só usou um ídolo de imunidade, como você usou um voto duplo. Meu Deus, isso eu não lembrava. Foi, porque você e o Christian votaram no Lucas, a Gel e o Portuga votaram em você, o Lucas votou na Gel, e você usou um voto duplo, votou no Rodrigo, aí você depois usou um ídolo. Foi um conselho caótico demais, mas que temporada. Foi uma temporada muito boa. E é uma pena, né, que essas temporadas, elas, por terem acontecido lá no WhatsApp, a gente acaba não tendo nenhum registro delas, né? Quando é aqui no Telegram, a gente pode ir lá, a gente pode reler, a gente pode ver o que aconteceu, né? Quando, nesse caso aqui, dessas old schools, não é possível. Perderam no Nossa, acervo. Quem viveu, viveu. Quem e viveu, ele viveu. você Quem não falando agora que o viveu... Luca. Oi, desculpe. Não, amiga, pode falar. Não, mas você falando que o Luca votou em mim, eu não lembrava disso. E agora eu tô chateada com ele. Que A Gel descarado. chateada 5 anos depois. Calma, amiga, vai passar. Desde o início jogando com ele pra ele não pra ele votar em mim, ó, que sacanagem. Uma hora passa, amiga, eu juro. Mulher, tu venceu. Você bem sabe. E, gente, Gel, eu preciso te perguntar da sua relação com o Rodrigo Portuga. Eu sei que tem muitos anos, sei que provavelmente vocês depois não jogaram. Ah, minto, ele participou do All Stars, né? Mas foi uma participação muito breve, ele saiu bem cedo. Eu queria saber de você, tipo, o que foi isso pra você? Você lembra disso? Como que era a relação de vocês dois? Como que foi vencer esse reality, né? Se tornar a primeira 2 vezes, a primeira winner mulher, né? Do Verse. Oh, vencer foi muito bom, foi muito satisfatório. Eu ainda lembro que eu tava no evento da igreja. E aí eu tinha saído, tipo, vim em casa pra conectar na internet. Depois eu voltei pro evento. E aí eu não vi mais nada. Quando eu voltei pra casa, eu já só ouvi as mensagens falando que eu tinha ganhado. Aí fiquei toda felizona, né? Que era foi o primeiro reality do Reality Verse. E eu acho que foi o meu segundo reality de reality virtual. Então eu lembro que foi uma sensação muito boa. Mas eu lembro que teve alguém, que eu não lembro o nome da pessoa, mas que deu um voto assim, falando que ia votar no Rodrigo, porque ele pelo menos era bonito. Aí eu fiquei assim, nossa, que. Me desmereceu, bichinho. Nossa, Me desmereceu. te chamou de feia? Foi, com jeito. Olha, Nossa, que pior que eu não otário. lembro disso. Eu lembro porque eu levei pro coração. Quem Também não apanha não lembro. esquece. Eu só não lembro quem era a pessoa. Talvez se É, eu visse ali, tipo, o nome deles, a talvez eu me gente lembrasse. teve, Gel, 3 pessoas que votaram no No Rodrigo, Rodrigo. que foram o Edgar, que na época, se eu não me engano, ele era até
namorado desse Augusto. Eles eram, enfim, se conheciam da vida real. A gente tinha o Alex, que ele era mais novinho. E a Ai, não gente tinha lembro. o Ramsés, que depois voltou para alguns outros realities. É até uma figura meio controversa dentro do Verse. Meu Deus, o Ramsés, eu não lembrava dele. Ele Eu jogou, lembrava dele. Eu lembrava. ele jogou com vocês, só que ele era da Lembrava. tribo rival. Ele era da Galila. Enfim, Uhum. figuras e figuras, né? Às vezes é até engraçado assim a gente pensar nessas pessoas que já jogaram com a gente. Você até se pergunta onde está, né? Tem umas pessoas assim que, principalmente quando a gente fala lá do A Casa 2, eu fico pensando, gente, mas onde estão essas pessoas? O que elas fazem da vida hoje em dia, né? Às vezes é melhor nem saber, deixar lá onde tá mesmo. Às vezes é melhor nem saber. Mas doideira. E, Gel, não sei se você vai se sentir confortável falando, não sei nem se você vai se lembrar, mas essa relação de você e do Rodrigo era realmente uma relação assim, onde vocês tinham sentimentos um pelo outro, ou era uma coisa mais do game? Meu Deus. Ó, se ele tinha sentimento por mim, eu não sei, mas eu tinha por ele. Aí dá até Ah, vergonha de falar. Ah, ele sumiu. Só que eu não sei se. Eu ficava em dúvida se ele era real. Até aconteceu a casa. Que ele participou. Ele participou da casa? participou. Ele participou do A Casa Foi. 1, da primeira Isso, ele temporada. sumiu. Tipo, ele deu uma sumida assim, ele sumia direto. E aí eu lembro que, tipo assim, era muito real da minha parte. Esse negócio assim. Só que ele nunca ligava pra mim. Só mandava vídeo, tipo, gravando a estrada dentro de um carro de noite. E aí eu ficava me questionando se ele era real ou não. Aí do nada ele sumiu, assim. Quando ele apareceu foi numa casa. Aí eu fiquei, Sim. nossa. Da minha parte era, da dele não, acho que não. Olha, coincidentemente, ou enfim, curiosamente, eu tive contato com ele recentemente. Eu até sigo ele no Insta, então ele não é fake, ele existe mesmo. O Rodrigo Portuga existe. Ele, principalmente na época da primeira temporada do Acaso, né, que era ali pandemia, enfim, ele passou por alguns problemas difíceis relacionados à saúde mental na vida dele, enfim. Ele até conversou disso comigo posteriormente. Mas ele existe, ele não é fake, eu sigo ele no Insta e tal. Quem sabe, às vezes, até uma pessoa, né, que daqui um tempo a gente consegue ter de novo aqui, né, participando de algum reality nosso. Às vezes, de vez em quando, algumas figurinhas ressurgem assim, né, do nada. Eu ia falar, tipo, às vezes ele tava preso. É mais interessante do que isso que eu falei. Eu acho que a partir de agora também eu vou começar a falar isso. Uma narrativa mais legal. Sim, também acho. E, ó, uma coisa muito legal dessa temporada do Survivor, que eu não sei se vocês vão se lembrar, mas tinha uma twist, né, que era... Basicamente funcionava tipo uma caixa de Pandora, que a pessoa escolhia se ia ter a twist ou não, né, se ia abrir ou não, sem saber o que ia acontecer. Então podia ser uma coisa boa, podia ser uma coisa ruim, e foi uma twist que teve muito efeito nessa temporada. Foi realmente uma twist, assim, muito legal. E foi uma temporada muito boa. Muito legal a gente relembrar dela, sim. Gente, queria agora falar um pouquinho sobre o A Casa 3. Vocês conseguiram acompanhar essa temporada? Vocês viram algo sobre? O que vocês acharam vendo por cima? Aí eu consegui acompanhar bastante, sim. É, Eu não conseguia entender exatamente quem tava com quem. Teve uma hora que eu comentei isso, o pessoal, mas é óbvio, dá pra entender sim. Eu falei, gente, pra vocês que estão jogando, sim. Mas eu gostei muito. Eu lembro do pessoal falando do Bibito e tal. Pra mim era óbvio que ele faria o que ele fez, que seria atrair algum lado. O Bibito é um jogador muito inteligente, não à toa. Ele chegou longe no Casa 2. Só que aqui eu acho que ele sujou mais as mãos. Acho que no Casa 2 ele tava um pouco mais coadjuvante até certo momento, até quando foi preciso aparecer. Mas aqui ele apareceu com mais força. E aí, figurinhas carimbadas. O André fez o mesmo jogo de ir conversar com os novatos e fazer juntar essas pessoas que não jogavam aqui ainda no Telegram ou nunca tinham jogado nada. É, a Manu, pra mim, veio muito protagonista. Ela veio, assim, incrível. Eu joguei com ela no A Casa 2. Eu, ela e a Gel, nós tínhamos uma aliança, assim, muito forte.
Ela saiu logo depois de mim, então aqui ela também veio com tudo. Muito orgulhoso do Mate também, que dessa vez chegou super longe. Adorei ele pegando R$ 100 e não dividindo com ninguém. Gente, eu ria tanto. Então, eu gostei muito dessa temporada. Eu tava acompanhando fielmente pelo Telegram. Eu acompanhei um episódio 3 dias depois que ele acontecia, que tinha um cara lá que sempre que eu ia comentar, ele tava sempre online, desocupado pra cacete também. Que falava, lá vai a Larissa comentar o episódio de 3 semanas atrás. Era assim, eu acompanhei enquanto eu consegui, atrasada, fui ver a vencedora também, 4 dias depois. É porque, gente, explicando pra vocês, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, tá? Então é muito difícil esse gerenciamento de tempo. E aí, às vezes, dava uns 5 minutos em mim e eu falava, nossa, eu vou pegar pra ver tudo que aconteceu. Às vezes eu tava ali de boa, né, entre um intervalo e outro, aí eu pegava pra ver e aí eu via tudo atrasado. Mas, enfim, o André realmente o mesmo jogo de sempre, isso todo mundo sabe. Algumas pessoas, tipo, o Bibito. Cara, eu não lembro do jogo do Bibito, do A Casa, que eu participei com ele. E eu não lembro de ter outros jogos com ele pra eu saber, tipo, nossa, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Eu lembro que eu gosto, ou gostava, não sei. Mas quando ele aparecia mais, a gente conversava mais, eu gostava dele. E aí, quando eu vi que ele tava num grupo lá, que eu tinha conhecido, entre aspas, né, as pessoas, e eu tava achando todo mundo insuportável, eu fiquei, o quê? Aí eu torci pra ele sair. Mas eu acompanhei, assim, do jeito que eu conseguia. Participei de umas encrencas lá do chat público, né? Então, a minha parte eu fiz, que foi brigar no chat público com aquele esquisito. Tinha cada gente lá também, hein? Cada elenco. Mas, enfim, tentei Larissa, eu acompanhar. não te aguento! Tentei acompanhar o máximo que eu pude. Mas eu gostei, assim, do que eu acompanhava, eu achava o máximo. Aí só demorava, né, pra eu ver. Então eu ia ver que a pessoa saiu, ela já tinha até voltado pelo negócio lá do puxadinho. Eu acho que eu fui a que menos acompanhou. Eu era tipo a Lari. Eu ia entrando a cada 3, 4 dias. Aí eu ia lá ler assim, via quem tinha sido dono, quem tinha sido eliminado. Mas quando o Diego foi eliminado, aí eu falei, não quero ver mais não. Fiquei com raiva. Porque eu queria que ele tivesse chegado mais longe. Só que mesmo Cancelou a assim, assinatura. eu cancelei, falei, não quero mais não. Mesmo assim, ainda entrei depois, vi que o Luan foi top 4, o Matheus top 3. Não, Matheus foi top 3, foi. Vi que, acho que foi o Mogli, perguntou se alguma coisa sobre ter honrado a minha posição e tudo mais. Eu nem soube responder porque eu não assisti, né? Porque depois que o Diego saiu, eu fiquei triste. Falei, quero mais não. Eu tava torcendo muito por ele. Mas foi muito bom ver a evolução da Manu. Eu tava acompanhando. Tipo, ela cresceu muito, ela foi gigante. Eu achei ela muito bonitinha, falando mais. Como o Cris falou, né? Sendo protagonista. Então, foi bem divertida, aparentemente, a Casa 3. Mas ainda assim, eu prefiro a Casa 2 com genocídio. Eu lembrei da Gel falando do dono da casa. Lembrei que o que eu sempre comentava eram as campanhas de dono da casa. Ai, gente, eu ficava com tanta vergonha de algumas. E, Pelo amor de cara, Deus. é muito engraçado, né? Porque quando você para pra analisar, até as campanhas mudam muito de uma temporada pra outra. Sim, O agora era só tipo de inteligência artificial. campanha, o jeito que o elenco joga, né? Às vezes, por exemplo, a gente pega uma pessoa que jogou muito bem a Casa 2, se colocasse ela no 3 agora, ela ia, tipo, fracassar horrores, porque o jogo dela não ia funcionar nesse cast, entendeu? Nessa temporada. Então, muito doido isso. A Manu, de fato, ela teve uma evolução, assim, muito doida, né? Muito surreal, assim, muito bonita de se ver, né? Ela realmente floresceu. Eu lembro que na época do 2, eu sempre falava pra ela, eu falava, amiga, você vai encontrar seu lugar. Porque eu lembro que no 2 a Manu vivia no painel azul.
todo ciclo ela era revelada no painel dos menos votados. E ela ia no meu privado e ela ficava muito mal. Ela falava, ai, porque eu não me sinto pertencente, eu sinto que eu não achei meu lugar. Eu falava, amiga, você vai achar seu lugar, confia nisso, confia em você, porque eu confio em você, entendeu? E dito e feito, entendeu? Ela foi longe lá no 2, entendeu? Floresceu, ela evoluiu, ela conheceu mais sobre ela mesma. Voltou no 3, protagonizou, entendeu? Foi uma das protagonistas da temporada. Então, assim, é muito doido, porque às vezes você vendo ela lá no 2, você pensava que, tipo, sabe, meio que ficaria por aquilo mesmo, mas não, entendeu? Ela teve perseverança e veio aí. O Matt também pegando R$ 100 só pra ele, icônico. O Matt, eu acho que ele também, quando a gente compara assim, né, o 2 com o 3, eu acho que talvez por ele. Porque ele era muito novo no 2, né? Ele era um baby. Então, eu acho que ele também teve uma evolução, assim, muito significativa. Quando a gente fala de evolução de jogo, Bibito, completamente. Bibito, no 2, ele teve um jogo muito mais contido. Talvez ele não teve, assim, um momento que seja lembrado, tipo, o Bibito no 2 fez isso e isso. Não, mas no 3 ele fez, ele foi dono da casa, ele eliminou assim um pessoal que deu o que falar, entendeu? Ele teve as jogadas dele. O Mogli, ele abraçou completamente o grupo que ele fez, né, que era o grupo dos novatos, do grupo azul, né, que era o grupo dele. Era o grupo azul que era o grupo dele? Meu Deus, até eu. Não, o Mogli era do grupo marrom. Então, assim, o pessoal do grupo marrom, tadinho, sofreram a beça, principalmente nas mãos do Bibito. Então, foi bem legal, assim, né, ter esse povo e ver as evoluções, assim, né. E, gente, essa temporada foi muito difícil. Não querendo falar que o 2 foi fácil, não, porque não foi. Mas eu acho que o 3 tenha sido ainda mais difícil. Mais Em que difícil. sentido? Isso. E mais legal? Como que foi pra você como moderador? Então, é porque, por exemplo, no 2, se eu não me engano, é sempre a casa padrão de votos para você estar ali no painel dos mais votados é 5, né? Porque tem todo um conceito de, você tem 5 votos para dar, então você tem que receber 5 votos para estar ali, entendeu? E é isso. Às vezes você sacrifica algum voto seu, né, para tentar eleger algum dono, enfim. Mas esse é o padrão. Só que, por exemplo, primeira votação costuma ser 4, que eu quero dar ainda, tipo, quero dar meio que uma colherzinha de chá. Então, o primeiro ciclo costuma ser sempre 4. Isso aqui serve até como uma dica para quem vai jogar futuras temporadas, né? Quem sabe, daqui uns 30 anos. Então, o primeiro ciclo costuma ser sempre 4. Acho que no 2 também foi 4. Então, tipo assim, se você tinha 4 votos, você ficava ali safe. Depois ia para 5, né? Que é o padrão. E pode acontecer ou não de aumentar, né, no decorrer da temporada. Diminuir não vai diminuir, isso é fato. Então, ou permanece o mesmo número, né, padrão, ou ele aumenta. No A Casa 2, eu acho que só foi aumentar, ou seja, sair de 5 no ciclo 8, ou seja, depois de 7 donos da casa que aumentou. No A Casa 3, aumentou muito antes. No A Casa 3, para vocês terem uma noção, aumentou, acho que no ciclo 5. Então, tipo assim, depois de 4 donos da casa, já aumentou e já foi para 6, 7, posteriormente 7, o número mínimo, né, para estar no painel dos mais votados. Então você vê assim que só por isso já foi uma temporada mais difícil, porque 5 não era o suficiente. Não chegou um ponto do game que você tinha ou que ter mais que 5 votos, ou você tinha que se apoiar em alguém ali que tá com você mesmo ser dono da casa. Senti essa dificuldade mesmo. Quando tinha aquela revelação no dedo duro, eu acompanhando, eu via, tipo, teve uma vez que eu acho que eu vi, fulano recebeu 6 votos, e aí tava no painel que sofria risco. Falei, gente, como? E aí eu vim entender depois. Então, você aumentou o sarrafo, e eu acho que eles corresponderam à expectativa. Eu queria Sim. aproveitar para falar que eu via muita gente no chat falando das amizades que já tinha, e tipo assim, tinham pessoas que realmente eu queria que continuassem, mas porque elas estavam jogando bem. E apesar de eu gostar delas,
Se elas não tivessem, eu não teria problema em ver saindo. Então, até os considerados vilões, eu tava amando ver a, a Dai. Nossa, adorei ver essa Dai. Adorei ver o Sim. Bibito, adorei ver os Andrés. Teve uma vez que eles estavam só com um voto e eles venceram a prova da salvação. Eu tava torcendo para eles vencerem, porque eu, como telespectador, eu quero ver o pessoal penando e eu quero ver uma pessoa ficando e protagonizando e tramando. Então, eu achei que foi muito televisiva essa temporada. Então, valeu muito a pena. Eu assistindo, eu gostei bastante. Sim, total, assim. E algo muito legal também é que, por exemplo, o Acaso, eu acho que serve para todo reality, né? Mas eu acho que no Acaso isso é mais nítido, pelo menos para mim, que eu tô moderando, que é muito vivo, né? Por exemplo, antes do reality começar, eu tenho em mente o que eu quero para aquela temporada, né? Eu tenho um planejamento em mente, só que é algo que vai mudando conforme o jogo vai acontecendo. Às vezes eu planejei alguma twist que chega na hora ali que era para acontecer, eu falo, nossa, não vou fazer porque não tá na hora de fazer. Ou vice-versa também, às vezes no dia eu penso em fazer alguma twist assim que eu penso, tá, seria legal, então eu faço. Só que também tem uma coisinha que ao mesmo tempo eu preciso ser justo, né? Eu não posso ser parcial com nenhum grupo, com nenhuma aliança. O interessante é que seja um jogo nivelado. Ah, nós temos ali duas alianças, então eu não posso, às vezes, fazer. No dia, sim, eu crio uma twist que vai certeza beneficiar alguma das alianças. Eu não posso fazer isso. Mas algo que eu tenho controle tá, acho que está na hora de aumentar o painel aqui para 6, para 7. Ah, acho que nesse ciclo não tem como fazer prova da salvação. Então, não tem prova da salvação. Então, são umas coisas assim, uns ajustes, né, que eu vou fazendo meio que nos bastidores para a temporada ir fluindo da melhor forma. Teve um ciclo que, se eu não me engano, você até falou que eles não estavam merecendo, né? Uma Uhum. prova da salvação. A prova do dinheiro, porque foi depois de um dia, Ah, assim, é. que foi bem... Que foi quando teve negócio de flood no chat, quando a Sofia foi eliminada, e depois teve uma expulsão. Aí eu falei, olha, não vai ter prova do dinheiro não, hoje não, Brito. Boninho fechou a carteira, pra vocês verem que não é bagunça. Fechei a carteira. Entendeu? Então são umas coisas assim. E uma coisa muito engraçada, tá? Uma curiosidade assim, é que teve uma aliança em específico, e talvez até uma mensagem em específico, que contribuiu muito para que eu aumentasse a quantidade de votos do painel. Porque no A Casa 3 a gente teve uma aliança que eu acho que assim que vocês nem vão se surpreender muito com ela, que é uma aliança dos reality versus, né? Que é o pessoal que vocês já conhecem, que vocês jogaram juntos, que era uma aliança que tinha o Diego, tinha a Gabi, tinha a Jess, tinha a Ana, tinha a Camila, tinha o Janderson, tinha o Fábio, tinha o Bart, enfim. Então a gente tinha essa aliança ali. Acho que não surpreende Ariel vocês. e Rico. Isso, exato. Eles estavam também, Ariel, Rico. Então, assim, sem muita surpresa. Só que essa aliança, tá? Não querendo falar mal deles, até porque são meus filhotes também, né? Eles já jogaram muito aqui, são meus amigos, enfim. Eles, assim como outras pessoas também, ou outras alianças, em alguns momentos do game, eu percebi, ou notei, ou senti que essas pessoas estavam de fato muito confortáveis. Entendeu? Por quê? Quantidade mínima ali era 5. Então eles faziam uma tabelinha ali, cada um votava em 5, cada um recebia 5 votos, cada um ficava no painel dos safes. E aí teve uma mensagem que a Camila mandou no grupo da aliança. Olha só como as coisas mudam assim por uma coisa mínima, né? É o nosso efeito borboleta. Uma mensagem mínima que a Camila mandou no grupo, que eu pensei, não, eu vou ter que aumentar. Eu vou ter que deixar de ser 5. Porque a Camila, ela foi no grupo da aliança. Eu não vou lembrar quais foram as palavras que ela usou. Mas ela falou algo tipo assim, nossa, assim tá muito fácil. Ou tipo assim, a gente vai chegar na reta final, a gente vai estar sempre recebendo 5 votos, a nossa tabelinha tá funcionando. E aí eu incorporei aquele meme, acho que é da Jojo, que ela fala, não vai não, meu amor.
Porque vocês podem até chegar longe, mas fácil não vai ser. Exatamente. Fácil não tem como ser, porque é o Tá no acaso. spa? Tá no spa? Exatamente. Porque quando eu percebi que tinha tanta gente que tava conseguindo 5 votos e que tava ficando ali, tipo, safe, e que tava achando o jogo fácil, eu falei, não, nada disso, eu vou aumentar isso agora. Dito e feito, no mesmo ciclo eu já aumentei e deixou de ser 5. Porque não é para ser um jogo fácil, entendeu? E eu acho que, por exemplo, no 2 foi por muito tempo 5 votos, porque as pessoas elas não estavam conseguindo 5 votos. Você via ali que ainda era ciclo 6, ciclo 7, tinha gente que caía no azul porque não conseguia 5 votos, entendeu? Total. Total, É, tipo, a própria Manu, por exemplo. eu lembro que numa Casa 2, a aliança que mais conseguia fazer essa troca era do Renan. Porque, tipo, ele já tava ligado nisso, aí ele sempre fazia a tabelinha de troca de votos. Exatamente. Então eles Exatamente. sempre estavam safes. Tipo, sempre o grupinho dele conseguia ficar safe porque tinha aquela troca. Eu não lembro se ele. Eu acho que eles não costumavam se trair, então tava tudo de boa. E eu lembro que eu ficava me matando pra tentar ajudar as pessoas a trocarem os 5 votos também. Eu não sei se você lembra de uma aliança que era meio que de planta. Aham, Com lembro. Ia falar respeito. dela agora. Respeito aos meus colegas. E aí eu ficava no privado. Fulano, você vai votar em ciclano, ciclano, ciclano. Mandava uma lista. E aí quando uma pessoa. Aí eu ficava ligando. E, tipo, não era nem por mim, era pelas pessoas, porque eu já tinha meus votos trocados. E aí Sim. tava lá eu, ligando, ligava pra pessoa ir lá, vou trocar os votos. Aí quando uma pessoa não fazia isso, eu falava, muitas vezes falava assim, poxa, eu não vou poder votar no 5 porque eu já vou votar no André. Tinha muita gente que eu ia tentar ajudar e falava, tipo, não, porque eu já vou votar no André. Ah, o André já me pediu voto. Eu ficava, meu Deus, mas é pra trocar voto, não é pra estar dando voto, não. Para de ser burra! Para de ser burra! Eu me estressava. Era muito agoniante. Então, realmente, Ó, tipo, demorou muito pra quebrar essa coisa de 5, porque era muito difícil trocar os Sim. 5. Sempre tinha gente que não conseguia. E às vezes era a mesma pessoa. A mesma pessoa, ela nunca conseguia 5 votos, entendeu? Só que no 3 chegou um ponto que, que tava muito fácil conseguir 5. Porque as alianças ou estavam muito fechadas, entendeu? Tipo, estavam muito definidas, então vocês podiam confiar na aliança que vocês estavam ali. E ficou muito fácil, entendeu? Por exemplo, teve um ciclo que se mantivesse 5, eu acho que só teriam 10 pessoas tipo, no correndo risco. Então eu falei, não tem como isso, entendeu? Eu vou ter que aumentar. E isso também, querendo ou não, meio que obriga eles a buscar outras estratégias, entendeu? eu ia E, falar isso agora, porque eu acho amigo, que. Ah, sim. Não, eu sim, acho que fala. sim. Porque assim, aí, beleza, você caiu no outro, cara, se você foi o tipo de participante que contou só com os votos da sua aliança e você não fez nem questão de deixar a porta aberta para outros participantes, nesse momento que você tá ferrado, para você tentar reconstruir o seu jogo, caso até tenha um outro dono da casa, por exemplo, que você ainda nem tinha falado com ele, isso vai te prejudicar muito se você jogou esse jogo totalmente safe. E isso fez com que outros rostos aparecessem mais, e pessoas que eu tava esperando que aparecessem com muita frequência, infelizmente ficaram nessa zona. Tipo, eu amo o Rico. Eu já falei pra ele que ele pra mim é a cara da nova geração, e agora já não é mais a nova geração, que a nova geração é o pessoal da Casa 3. Mas ele pra mim era a cara daquele reality verse reformulado. E eu não vi muito dele, por exemplo, não vi muito da Camila, da Jess, que são jogadores que eu admiro, e eu queria ter visto um pouquinho mais. E agora, entendendo esse bastidor de que eles estavam realmente bem safe, eu acho que você fez mais que certo em fazer o pessoal se movimentar, porque aí quem estava muito parado teve que se virar. Sim. Eu acho que às vezes, né, quando você, no caso deles, assim, não criticando eles ou o jogo deles, mas às vezes você, sem perceber, você acaba ficando cômodo, porque você tá ali numa aliança de pessoas que você gosta, pessoas que você já conhecia antes, pessoas que são suas amigas, que você tem laços, né, às vezes até de vários outros realities prévios a esse, e você acaba ficando cômodo, entendeu? Por exemplo, uma coisa que realmente, isso que você falou agora, me lembrou, é que eu acho que, inclusive,
o povo que é dessa nova geração, né, do A Casa 3, talvez eles mesmos não tenham criado laços com esse povo, tipo Rico, tipo Camila, tipo Jazz, entendeu? Porque às vezes eles estavam ali com os laços deles, e quando você tem já uns laços ali definidos, às vezes você não vê a necessidade, ou não tem a vontade, ou simplesmente não acontece, né, de você criar laços com pessoas de fora, né? Porque você já está ali com seus laços e suas prioridades bem definidas. Sim, eu não sei se, Cris, eu não sei se você lembra, mas no A Casa 2 você não trocava voto direto comigo. Você falava, tipo, é porque vou trocar voto com outras pessoas. Você estava sempre aberto a conhecer as outras pessoas, então nem sempre você trocava voto comigo. Ela Sim, esperou amiga, porque 4 anos para te falar isso. mas era porque, tipo assim, eu já confiava muito nela e eu sabia que ela tinha essas outras pessoas, então eu falava, por que que a gente vai se fechar aqui nessa obviedade? E olha que a gente se ligava, a gente conversava muito. Então não faz sentido trocar com ela, sendo que eu sei que ela tem outras pessoas e ela vai construir essa relação com as pessoas e vai me deixar um voto livre para eu construir com a outra pessoa. Acho que foi isso que me fez chegar longe. Revendo também, eu vi que tinha vezes que eu recebi, acho que 8 votos. E eram pessoas que já estavam com uma mentalidade de, eu já nem sei mais, você só me protege. Então, você conversa com o dono, mesmo que não seja você, eu te dou meu voto e você me ajuda. Ou eu dou o voto naquele dono, entendeu? Então, e ninguém nunca falou, nossa, eu fui traído pelo Christian, sendo que eu só podia dar 5 votos, mas eu recebia 8. Que eu acho que é essa questão de você ter relação com as pessoas também. Sim, sim, eu acho que isso é muito importante. Que é sobre o que o Henrique estava falando, que às vezes os novatos não têm essa abertura com os veteranos e aí acaba ficando muito fechado. E é muito importante você estar aberto a ajudar e conhecer outras pessoas. Mas é por isso que eu tô tão curioso agora pra saber uma nova temporada. Eu quero muito ver pessoas que entraram agora jogando e como que eles vão jogar. Tipo, o Gregory, eu achei ele muito bom. A Belladonna, a Sophie, quem mais? Tinha muita gente nova. Eu falei até pro Henrique, você tirou um pessoal muito legal. Que eu não vejo a hora de ver ele jogando e jogando assim, novatos e pessoas antigas. Quero ver o que que eles vão fazer. Então, essa fazenda aí que tá vindo, eu quero muito um elenco bem misto. Acho que vai dar muito bom. Essa Belladonna foi hit, né? Todo mundo gosta dela. Eu sinto que ela Foi é hit. tipo a Misaela da nova geração. Mas assim, por motivos completamente diferentes, óbvio. E que esperamos que não tenha o mesmo fim. Não vai morrer jovem. Eu acho que foi o Cris que falou isso de proteção. É algo também que eu achei muito legal e que eu percebi muito agora no 3, que foi essa questão. Por exemplo, às vezes a Lari, ela vira dona da casa. E eu tô ali junto com ela, votei nela, tô ali no painel safe. Só que o Christian e a Gel, eles são meus amigos, meus aliados, assim, em tese, e caíram lá em risco. Eu vou pra Lari, sendo aliado dela, e eu peço a proteção do Christian e da Gel. E foi algo que aconteceu muito nessa temporada. Por exemplo, teve um mandato em específico, que se eu não me engano foi o da Dai, que quando a Dai foi dona da casa, foi criado um grupo, olha só, foi criado um grupo no Telegram, se eu não me engano, onde foram adicionadas pessoas que ajudaram na candidatura da Dai, para que eles ajudassem ela a definir quem ia sair e quem ia ficar. Então, por exemplo, se eu Que ajudei ela, democrática. exatamente, tipo assim, por exemplo, se eu ajudei ela, eu ia lá no grupo e eu pedia proteção. Não, eu quero que proteja Cris e Gel, por exemplo. Então, às vezes, é uma coisa de que, às vezes, você nem precisa estar conectado ao dono da casa. Mas se você está conectado a pessoas que estão junto com o dono e que vão pedir a sua proteção, às vezes já é o suficiente, pelo menos por um ciclo, entendeu? A casa é um jogo Mas, muito político, não mas tem teve como. muita gente que não cumpriu, né? Exato, exatamente, entendeu? Porque às Que vezes delícia. também, vamos supor, tem a prova da salvação. Aí você vê 5 pessoas que seriam eliminadas pelo dono, elas dão o máximo de si na prova e se salvam,
entendeu? Então, às vezes, quando o dono vai analisar as opções para eliminar, ele percebe que ele vai ter que eliminar alguém que normalmente ele não eliminaria, entendeu? Por exemplo, no ciclo que a Manu foi dona da casa, se eu não me engano, foi o ciclo que os Andrés ganharam a prova. Foi o ciclo que várias pessoas assim que estavam cotadas para serem eliminadas por ela se salvaram, entendeu? Então, realmente, às vezes, o dono ele se vê em uma posição que ele precisa eliminar alguém que ele normalmente não eliminaria, por conta da prova da salvação. E por conta Realmente um também da jogo bem roleta, político. né? É muito político, é muito político. Muito bom, eu amei. Essa roleta também, eu amei, do dedo duro. Foi Uhum. icônico, eu amei essa temporada. E eu acho que algo muito legal, assim, é que quando você faz algo inesperado, né, como aumentar o número de votos mínimo para 6 ou 7, enfim, isso obriga as pessoas a criarem novas estratégias, como a gente já falou. E no A Casa 3 tiveram duas estratégias que mais se destacaram para mim quando a gente fala disso. Porque, diante disso, o pessoal meio que criou duas estratégias, assim, né, mais consolidadas. A primeira, né, quando é 5 o voto mínimo, é muito simples. Você se fecha uma aliança, cada um ali vota em 5, todo mundo fica com 5 votos. Quando aumenta, né, o pessoal do A Casa 3, eles tiveram, assim, pelo menos duas que mais se destacaram para mim, duas estratégias. A primeira, que deu até muito o que falar, que foi a estratégia do sorteio de sacrifício. Então, por exemplo, vocês têm ali uma aliança de 10 pessoas, e aí vocês fazem um sorteio dentro dessa aliança para decidir quem ou quais, por exemplo, quais 3 moradores dessa aliança vão se sacrificar. Então, esses 3 sorteados, eles não vão receber os votos suficientes, mas eles vão votar em todo mundo que vai, entendeu? Então, é um sacrifício ali por sorteio, entendeu? E é uma estratégia que principalmente a aliança do Luan ali usou muito. Então, todo ciclo eles iam sorteavam. Caiu, Luan, Bart e Matt. Então, esses 3 aqui, eles vão pro painel rosa para que todo o resto vá pro branco, entendeu? Coisas que Então, eu não eles faria. sacrificavam os votos deles, Só que aí também entra uma outra questão, né? Porque isso deu muito o que falar. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar esse plot, mas a Júlia desistiu e ela desistiu supostamente porque ela ficou chateada, porque ela caiu no sorteio para receber menos votos, né, para ir para o Rosa, e ela ficou chateada, porque ela tinha ajudado a Aliança no ciclo anterior. Então, é uma coisa meio tipo assim, eu quero participar do sorteio, só que às vezes chega na hora e você é sorteado para ser sacrifício, às vezes você não gosta, entendeu? Então, tem umas coisinhas assim também. E se tiver rolado manipulação lá no sorteio, né? Eu quero participar só se meu nome nunca cair para ser sacrificada. Exatamente. Por exemplo, o pessoal da Aliança falava muito disso do Bart. O pessoal falava, o Bart, sempre quando ele cai na roleta para ser sacrifício, ele fica 1 hora falando sobre, reclamando. Eu vi É a essa cara questão da dele. Júlia, e eu tinha visto essa questão da Júlia ela voltando, né? Então, eu achei que ela ia arrasar. Ela é uma que eu quero ver também. E aí ela desistiu. Eu acho que se você não quer, você tem que sair antes, né? Pular fora antes. Ou ver, vai que você sobreviva, né? Mas na tensão você acaba. Essa coisa de desistir, gente. Eu lembro de eu sendo Ai, dono. acho feio. Então, amiga, o Bart, pronto. O Bart, ele desistiu junto com o Emanuel, porque sabiam que eu ia eliminar eles. Pra E eles você não preferiram eliminar, desistir. né? Tipo, gente, pelo Ai, amor. acho coisa muito de perdedor. Eu Muita Também, coisa eu de acho, também. perdedor, pelo amor de Deus. gente, assim, sendo muito sincero, vocês podem ter as opiniões de vocês. Acho que até que é uma regra, assim, que a maioria apoia, né? Ou, enfim, não tem nada contra. Mas é porque hoje tem uma regra, né, que tá no nosso manual, que inclusive é uma novidade, assim, dos últimos realities, que sempre quando um reality vai começar, todos do elenco recebem um manual do Reality Versa, que lá tem todas as regras da nossa comunidade. E é regra, que agora a pessoa que desiste ou é expulsa, ela fica 10 realities impossibilitada de jogar. Então ela só vai poder jogar de novo 10 realities depois, o que é uma punição, né? Para a pessoa não desistir, não quebrar regra, enfim, é babado. Mas eu acho que isso contribui muito
para que as pessoas não desistissem tanto quanto no 2. Eu acho. Eu senti isso, então, enquanto veio para ficar. Número de desistências muito menor, realmente. Eu gostei disso. Tá certo, porque, pô, aí você vai desistir porque. Ai, não vejo muito sentido. Eu entendo que existem outras coisas na sua vida que às vezes você precisa parar de jogar, mas é bem mais raro. Eu acho que a maioria das pessoas desiste porque não tá sendo como ela queria que fosse. Não é porque precisa sair, mas é porque não quer perder. E aí prefere desistir do que perder. E desistir pra mim também é o jeito de perder, né? Mas enfim. Ah, eu acho um jeito até pior de perder. Tipo, no caso dos dois que desistiram pra não ser eliminados. Tipo, tá, eu já ia sair mesmo. Sim, mas por que que você só não recebe as coisas do jeito que elas têm que ser? Foi pra ferrar você, né? Tipo, se são dois a menos pra você votar, em quem que você vai votar agora? Pô, apenas Uhum. aceite as coisas como elas serão mesmo, sabe? E, Se você não, tivesse no BBB e você fosse pro paredão, você ia desistir? não, eu concordo. Eu acho que eu até posso até, pensando agora, me expressar errado, porque eu acho que ser eliminado não é nenhum demérito, né? É mais um mérito do outro que conseguiu te tirar, mas não significa que você foi ruim. Significa que você lutou, mas não rolou nessa. Bola pra frente pra outra. Aí desistir pra ferrar o outro, aí é realmente coisa de mal perdedor. E quando a gente fala da Júlia, especificamente no A Casa 3, tá? O gag aí, ela falou, né, que ela desistiu, acho que por motivos pessoais, né? Isso de vez em quando é válido mesmo, né? Enfim, eu acho que às vezes a pessoa realmente tem os motivos, né? A gente nunca sabe, mas na época do Puxadinho, ou seja, quando ela estava ainda lá no Puxadinho, ela já falava que ela não queria voltar. Ela já expressou em algumas mensagens que ela não queria voltar, que ela não queria continuar jogando. Quando ela voltou, né? Quando ela ganhou lá o joguinho que eu fiz para alguém voltar, eu fiquei até surpresa. Eu falei, gente, mas essa menina tá falando que não queria voltar, por que que voltou, né? Então, é babado, meus amores. É babado mesmo. Quem fez isso foi o safado do Diego também. A gente falando pra ele se esforçar pra voltar, ele não. Agora eu quero virar telespectador. E ficou lá tentando voltar. Enfim, cada um com seu cada um, né? Às vezes alguma estratégia. É, não, tá certo também, né? Se fazer de morto pra comer o coveiro. Não, total. Mas, enfim, opiniões e opiniões. E também uma outra Opa, estratégia aqui falhou. Falhou? Travou aqui, travou. Voltou agora? Voltou sim. Voltou, beleza, obrigado, gente. E uma outra estratégia também, né, como eu estava falando, que se destacou muito junto com essa estratégia do sorteio do sacrifício, foi a estratégia clássica já, né, mas que se destacou muito também por esse aumento, né, de 5 para 6, 7, que foi a estratégia da mentira, basicamente. Então, as pessoas ali, quando elas viam, né, que elas não iam conseguir 6 ou 7 votos, elas iam no grupo de aliança delas e ela falava, tá, eu vou ter aqui 5 votos, então eu vou ter que mentir para 1 ou 2 pessoas para ter 6 ou 7 votos. E elas falavam isso publicamente para os aliados dela. Então, às vezes, as pessoas iam no grupo de aliança e falavam, gente, esse ciclo menti para fulano e para ciclano, então eu acho que eu vou ter 7 votos, porque eu vou ter os 5 de vocês e mais 2 que eu menti por fora, entendeu? Então, quando as pessoas elas perceberam que 5 não ia ser mais suficiente, eu acho que elas passaram a mentir ainda mais, porque era como se fosse até às vezes uma necessidade para estar safe, entendeu? E para não correr risco de eliminação. Foi a diva que mentiu já, acho que perto da reta final. Eu não sei Quem? se ela foi pro André, eu esqueci o nome dela, mas acho que foi a Mari, não foi? A Mari, sim, sim. Ah, tá. Então era uma estratégia que acontecia com outras pessoas também. Era uma estratégia, por exemplo. Eu lembro de uma aliança que, se eu não me engano, era uma aliança tipo do pessoal que jogava com a Jenny, que venceu. Que era tipo O'Donnell,
acho que o Gabriel, enfim, não vou lembrar o certo. Que eles iam no grupo e eles falavam, tipo, menti para 2 pessoas, então acho que eu vou ficar com 7 votos. Menti para uma, então eu acho que eu vou ficar com 6 votos. Então, tipo assim, as pessoas estavam realmente indo atrás de mentir para as pessoas, porque elas sabiam que só os votos ali da aliança não ia ser suficiente para salvar elas, entendeu? Mas aí que é confiar mesmo, né? Pra pessoa sair falando ali, tipo, fulano e ciclano. Eu, gente, não vazar, coragem. Exatamente. E ainda mais com várias rodadinhas de dedo duro ali, né? Então, você nunca sabe. Gente, eu queria muito falar também, aproveitar que eu tô aqui nesse papel agora pela primeira vez, eu acho. Não, pela primeira vez no Verse, se eu não me engano, de apresentar podcast. Christian e Lari já apresentaram, já tiveram suas experiências. Lari, hoje, ela é a rainha dos podcasts, porque ela apresentou o podcast da Fazenda, ela já apresentou o podcast do Summer, acho que umas 3 vezes, amiga. Acho que foi, né? Todas as temporadas que não foram o Christian Nem o Flávio. Sempre confundo, o Flávio ou o Fábio. Sempre confundo. Você apresentou, acho que uns 4 podcasts até hoje no Verse, se eu não me engano. E o Christian, ele apresentou... Amigo, por que eu tenho a impressão que você apresentou 2 vezes? Foi uma só? Amigo, só o Summer, só. Depois no outro não consegui voltar. E aí o Flávio entrou. E depois do Flávio, uma só. O All Stars foi o Thomas, né? Mas eu apresentei só uma. É verdade. O All Stars foi o Thomas. Nossa, eu tinha esquecido completamente do Teve Thomas. o Thomas mesmo, porque eu tava na moderação. É verdade. Esqueci. Nossa, na minha cabeça tinha sido a Lari. Mas, sim. Na minha também tinha sido eu. Mas o Thomas foi super bom no podcast. Foi, ele super arrasou. Mas ele também, ele é super essa vibe, né? E eu queria saber de vocês dois, como que foi essa experiência para vocês, principalmente da Lari, que ela já apresentou várias vezes. Tipo, da primeira vez, foi mais difícil? Como que foi isso para vocês? Por que vocês toparam esse papel? Contem tudo. Começar, Amigo Diva. meu. Oi? Eu falei, pode começar. Amigo, meu sonho com pessoa assim era ter um podcast. Sério, eu acho que eu ia me sair muito bem. Eu escuto muito podcast, né? Eu consumo muito. E aí eu fico pensando, gente, eu super faria um que com certeza faria sucesso. Então, eu queria muito ter um podcast. Só que, né, várias questões, eu não sou mais ninguém, difícil uma Zé Ruela de Caraguatatuba, São Paulo, surgir do nada apresentando um podcast assim e dar certo. Então, eu nunca fiz nada, né, pra isso. Aí, quando eu participei do Summer e tal, e aí teve podcast, e aí depois quando eu fui chamada, eu falei, meu Deus, é a minha chance, né? Porque eu não vou criar um podcast meu no Spotify, eu não vou fazer isso. Mas eu adoro falar, adoro conversar, adoro perguntar. Quando eu era criança, eu queria muito ser apresentadora. Se eu pudesse escolher alguma coisa assim e pronto, me tornar, eu queria muito ser apresentadora e atriz, entendeu? Desde criancinha. Mas a vida me levou para uma coisa parecida, né? Eu constantemente me apresento para muitas pessoas todos os dias, mas não nesse sentido. Acho que na hora que eu fui fazer o pedido, Deus entendeu errado. Mas aí eu super aceitei e foi super legal. Tipo, tem pessoas e pessoas, né? Às vezes não flui. Aí tinha gente que, às vezes eu ia gravar, eu já ficava, ai meu Deus do céu, vou ter que tirar leite de pedra com essa pessoa, meu Deus. E às vezes me surpreendia, mas às vezes era isso mesmo. Eu tinha que ficar, né, apertando, apertando, apertando para sair um caldinho. E aí nessas horas era meio chato. Nessas horas eu ficava injuriada. Mas de resto, eu adorava, eu recebia as perguntas e tal. Eu gostava de ver os comentários das pessoas também. E aí, uma sensação que eu tinha é que eu queria que as pessoas escutassem mais. Porque às vezes ficava muito longo, e eu acho que só uns gato pingado escutava tudo, sabe? Ou uma pessoa que estava muito interessada no, no,
no participante, né? Uma pessoa que sempre ouvia mesmo, mas quando ficava muito, muito longo, eu sentia que as pessoas não davam tanto gás ali, e eu meio que, né, fazia parte para mim os comentários das pessoas. Aí essa era uma parte que eu sentia falta, mas eu adorava fazer. Eu vou aqui interromper rapidinho vocês dois, só para nos despedir da Gel, que ela vai precisar sair agora. Gel, amiga, muito obrigado por ter topado participar dessa estreia, por estar aqui com a gente. Você sabe que o Verse estará sempre aberto para você, né? Volte sempre, Tchau, amiga. Gel. Oh, meu lençol drobado. Uou, meu lençol travado. E fica aí. Ô, gente, desculpa, viu, ter que sair, é porque Sem eu tinha um problemas, amiga. compromisso pra mais tarde. Mas foi muito bom estar aqui com vocês, passar parte da minha tarde com vocês. Obrigada por ter me aceitado no Verse e por ter me convidado para esse primeiro podcast. Quem sabe um dia eu apareça de volta jogando, né? Quem sabe? Oh, quem sabe? Quero muito. Quem sabe no dia que o Chris voltar também, né? Que a gente joga juntinho. Eu já voltei, gata. Falta só você. Ah, não. Esqueça, então, esqueça. Mas Cancela. cancela. Mas é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu amo o Verse, amo as pessoas que eu conheci aqui. E vocês são incríveis. Obrigado, Um cheirinho pra Gel. vocês. Amamos você. Um cheirinho, amiga. Ai, é Beijo. recíproco. Cheiro. Eu vou Cris, falar então agora. pode rablar Oi. agora, sim. Blá, blá. Amigo, eu aceitei porque eu amo me comunicar, eu amo conversar, amo falar. Sou muito galera, tagarela, sou prolixo, então eu me encontrei. E eu tinha um pouco de medo, assim, né, de não ser legal, de eu não soar carismático. O medo da Lari também era o mesmo, de soar muito longo, as pessoas não quererem ouvir, sei lá, muitos medos. Mas eu fui com tudo e, assim, eu fiz o do Summer Camp 1. Então, foi muito legal, eu amei. Eu acompanhava, fazia as anotações, enchia eles de perguntas e para mim foi uma experiência assim incrível. Foi muito legal mesmo participar agora de um outro lado, né? Uma outra faceta. Não é telespectador, não é participante, mas é um curioso premium, que eu podia encher eles de pergunta dentro daquele tempo e eles respondiam na hora. Então, foi muito legal. Cris, se eu não me engano, o do Summer 1, né, que foi o na diretoria com o Cris, não foi? Se eu não me engano. Eu acho que era alguma coisa assim. Não sei se era diretoria, mas era algo assim. Foi o primeiro podcast do Verse. Então você foi o nosso primeiro podcast. Eu fui, Foi. abri portas. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Christian correu para que a Lari pudesse andar. Ia falar exatamente isso agora. Eu só andei, a Lari que correu. A Lari apresenta muito bem, eu adoro. Que legal. E eu acho que às vezes Vou criar um no você Spotify. Cria que eu super apoio. Super apoio Amiga, você. total, você fala super bem, eu super ouviria. Eu Super. também. Super. Ai, gente. Dando Tem que ideia ser pra algo, ela. amiga. Bora Algo que dessa. você gosta genuinamente de falar e aí mete bala. E aí me convida um dia. Pronto, é isso. E assim, gente, eu não sei se vocês também têm essa sensação, né? Mas eu acho que às vezes, né, a gente faz o podcast, né? E o legal, óbvio que é legal que as pessoas escutem, né? Que as pessoas deem um feedback, né? Os ouvintes, mas a gente faz principalmente para quem tá ali na chamada com a gente. Seja um participante do reality, seja, enfim, porque a gente gosta dessa troca, a gente gosta dessa experiência. Querendo ou não ter um podcast, eu acho que faz parte da experiência, né? Eu acho que torna ela mais realista possível, né? De alguma forma. Concordo totalmente. Inclusive, quando eu estive do outro lado, como participante, poder explicar as minhas jogadas, os meus sentimentos para o Thomas e depois para a Lari, nos dois Summers Camp, me fez muito melhor, porque às vezes você fica, poxa,
eu não tive tempo de me explicar. Então, isso daí é total. Claro que a gente quer que a comunidade ouça, quanto mais pessoas ouvirem, fica mais bacana, mas o primordial, o essencial, é que a gente dê espaço para que essa pessoa ela tenha a oportunidade de falar como que ela se sentiu depois do jogo. É quase uma sessão de terapia, porque aí eu, pelo menos, desabafei muitas coisas que me deixaram feliz e me deixaram chateado, e eu acho que foi, assim, muito bom poder conversar durante esse tempo que eu tive. Com certeza, amigo. Muito legal mesmo. E, ó, nunca se sabe, né? Quem sabe no futuro a gente não tem um pod apresentado por vocês dois. Ia ser babado? Amo, eu e Larissa somos a Virgínia e a Camila Loures. Que ódio, que Ai, ódio. o nome do podcast vai ser o quê? Pode alguma coisa. Pode falar. É total. Pode falar, pode falar. Gente, agora eu queria falar rapidinho com vocês sobre o nosso próximo reality, o A Fazenda 2, que vem aí. Estreia já esse mês, daqui 15 dias, então tá batendo na porta. Eu queria saber de vocês, a Lari, ela chegou a apresentar o pod lá na primeira temporada, né? Eu queria saber de vocês quais as expectativas de vocês, quem que vocês querem ver nesse cast, o que que vocês esperam dos peões. Falar. Eu acho que vai ser muito legal, porque dessa vez é o público que decide. Então, assim, provavelmente eu espero que tenha um pessoal aí do A Casa. Então, eu acho que vai ficar bem dividido. Como eu tava falando, eu queria ver essa mistura. Acho que ficaria bacana. Porque aí, por exemplo, eu adoro muita gente que já tá aqui há muito tempo, mas eu vou pelo entretenimento. Então, eu vou votar pra sair ou pra ficar, né? No caso, a Fazenda acho que é pra ficar. Eu vou votar em quem eu quero que continue entregando entretenimento, que continue jogando muito, que continue realmente, sabe, elevando o nível da franquia. Porque eu gostei muito da Fazenda que tinha o Bravinho, a Manu. Acho que foi legal e que tem que manter esse nível. Então, tô esperando um elenco potente, um pessoal que esteja disposto a jogar. Não sei se nesse jogo é necessário mentira, acho que não. Acho que você tem que ser mais carisma, mais servir entretenimento. Mas se precisar mentir, se precisar sujar as mãos, separar o jogador do pessoal e vir com tudo para ganhar esse round. Ai, tudo. Eu também vou tentar acompanhar, né? Se bem que vai ser no final do mês, então eu vou estar entrando de recesso, né? Então eu vou poder acompanhar melhor. Aí já quero ficar a par de tudo para justamente, né, conseguir participar das votações de maneira justa, pelo que eu tô achando ali, pelo que eu tô sentindo, e quem eu acho que deva sair ou ficar, né, da mesma forma. Então, tô ansiosa para isso. Quero ver esse cast também. Eu sempre fico muito. Acho que um dos meus momentos preferidos dos realities é o Meet the Cast. Eu adoro, assim, quando eu Eu não sei, né? amo, eu amo. Ai, aquela emoção assim. Eu, fico, ui, ui, ui. Eu gosto bastante, então tô bem animada. E aí, dependendo de quem tiver, né? Dependendo de quem tiver, a gente já fica esperando que vá para um lado, que vá para o outro. Mas eu vou super tentar acompanhar em tempo real, sem ficar chegando 3 dias depois, como eu vou estar entrando de férias, né? Vou super tentar acompanhar ao vivo. E o legal, gente, ó, já assim, tentando vender o peixe, né? Porque eu também tô muito animado para essa fazenda. Quem acompanhou a primeira temporada sabe, é fato, que a gente teve algumas complicações, alguns problemas, principalmente em relação ao sistema de votação. Foi um sistema que a gente teve que quebrar a cabeça e mesmo quebrando, às vezes parecia que não dava certo de jeito nenhum. Então, hoje a gente tem um formato muito definido de como vai ser. E, primeiro, votos para eliminar, tá? Então, Cris, votos para eliminar. Então, assim, você viu uma rocinha aí de 3 pessoas, você vota em quem você menos gosta para cair fora. Boa, ok. Só que não só isso, olha só que interessante. A gente já abriu o registro para a plateia. Não sei se vocês dois já entraram lá, mas estamos divulgando para quem vai ouvir isso daqui. Quem não entrou, entra. Tem um canal exclusivo para a plateia que você precisa estar fazendo parte para votar.
Nisso, como que vai funcionar a questão dos votos, né? Quando você vê um reality assim de votação do público, né? Você se sente, às vezes, até um pouco sem poder, porque você sabe que você pode dar alguns votinhos ali que não vai mudar muita coisa. Não vai ser você nesse reality que vai decidir quem fica e quem sai, né? Seja reality virtual, né? Principalmente reality tipo BBB, né? Tipo da Globo, né? Enfim, da vida real, que você vê que, nossa, 50 votos aqui que eu der não vai ser nada, entendeu? Numa Fazenda do Reality Verse, não. Por quê? Como que vai funcionar? Cada membro da plateia vai começar com 100 votos. Então, cada membro da plateia vai ter ali 100 votos. Só que eles, cada membro, vai poder distribuir esses 100 votos durante toda a temporada. Então, vamos supor, primeira roça, você quis dar 5 votos para eliminar João e 5 votos para eliminar Maria. Quando for na segunda roça, você vai ter 90 votos para distribuir. Se você der 10 na segunda, na próxima você vai ter 80. E assim por diante. Você vai ter, então, 100 votos para você distribuir durante toda a temporada. E como que você distribui? Muito simples. Você vai no meu privado e você fala, quero dar X votos em ciclano, quero dar 4 votos em fulaninho, e pronto, você não tem aquela canseira de você ficar entrando e votando e entrando. Você só vai falar quantos votos você quer dar e o nome da pessoa que você quer dar aqueles votos. Só que você não pode dar mais que 15 votos por roça. Então, vamos supor, chegou uma roça ali e você deu 20 votos em Maria. Não tem como. O máximo de votos por roça é 15. Só que você tem um total de 100 ali para distribuir durante toda a temporada. Então, Não isso posso dar 100 significa... votos de uma vez e depois dar Não zero. pode, não pode. Por que que não pode? Porque se pudesse, às vezes uma pessoa já eliminaria automaticamente um participante, porque ele já deu os 100 de uma vez e eliminou a pessoa, entendeu? Então tem esse limite ali de 15 votos, né, no mínimo. Só que isso é interessante porque às vezes entra até uma estratégia para a plateia, porque você tem que pensar, tipo assim, não, essa aliança, essa roça aqui, eu acho que vai ser uma roça decisiva, eu quero salvar o meu favorito, eu vou dar 15 votos, que é o máximo, naquela pessoa. Só que você tem que ter em mente que se você for dando 15 votos, 15 votos, 15 votos, 15 votos, quando chegar na final, por exemplo, você vai ter pouco voto para dar. Entendeu? Então tem uma estratégia ali também de, eu tenho que pensar que vão ser 13 votações ao todo, vão ser 12 roças e uma final. Entendeu? Então é muito interessante também, porque é realmente aquilo de, tipo assim, né? Entra uma estratégia ali, tem um sistema de votação bem definido. Até a plateia tem que aprender a jogar. Exatamente, exatamente. É babado, meus amores. Amigo, teve quase agora uma, assim, não teve? Eu tava votando, eu acho. Votei algumas vezes. Teve. Foi o Big Brother All Stars, que vocês... Amigo, que a plateia podia, tipo, decidir algumas coisas, né? Influenciar algumas coisas. eu preciso falar, eu sei que sou até pedante, mas, cara, você tem umas ideias, assim, muito boas. Eu fico chocado. Você consegue colocar os participantes dentro do jogo e agora a plateia dentro do jogo. Quando eu vi isso, eu me inscrevi e eu acho que eu tava torcendo pro Rico. Eu falei, o win do Rico tem que vir, então eu fiquei guardando esses votos. Então você começa a fazer essa coisa de, essa roça tem um pessoal que ok, tanto faz, não vou votar, não vou me mexer. Na outra, vou tentar ajudar ele, vou tentar não sei o quê. Então, que legal. Não, tava torcendo pro Rico e pro Dani. Acho que foi o Dani que venceu. Pronto. Adorei o Dani também, ele tava arrasando. Então, agora eu me fiquei mais ansioso ainda, porque quero fazer parte disso, sentir que realmente é uma plateia, um público que está definindo, você arrasa, sério. Ai, que bom, amigo. Significa muito esse feedback. E é realmente esse o intuito, né? Eu acho também que quando a gente, voltando, né, a falar que não só cada reality, mas o reality verse é muito vivo, porque as coisas mudam muito, né? Por exemplo, a Fazenda 2 não ia acontecer agora. Eu tava com outro reality planejado para acontecer, só que me deu vontade e eu fui por outros fatores também, percebendo que era para ser algum reality que engajasse a plateia, da forma que engajou lá no A Casa 3, entendeu? Então é muito legal, porque às vezes eu tô com um plano de qual vai ser o próximo reality, e isso muda com o passar do tempo, né? Por exemplo,
O reality de número 51 aqui no meu planejamento vai ser, sei lá, um survival. Só que pode ser que está no 50 e eu fale, não. 51 tem que ser um outro reality, uma outra franquia, entendeu? Então é muito legal porque é tudo muito vivo e o intuito é realmente engajar a plateia, né, de certa forma. E vai dar certo, porque já acabei de me inscrever, não tinha visto ainda, já me inscrevi, quero conhecer o Meet the Cast, que assim como a Lari, é um dos meus momentos preferidos, e já tô pronto pra votar. Também não tinha visto, eu vou me inscrever, porque senão eu perco. Lari, eu e Eu vou você vamos até mandar conversar o link lá no bastante. grupo. Vou mandar o link lá no grupo para vocês se inscreverem. E é isso. Quem estiver ouvindo também esse pod, se inscreve. E uma outra coisa muito legal também, gente, falando sobre essa questão da plateia, é que eu decidi abrir agora, né, para a plateia se inscrever, se registrar, antes mesmo de ter algum peão. Não houve convite. Ninguém foi convidado para jogar ainda. E por que eu estou fazendo isso? Depois que tem um elenco, é muito fácil. Porque se você sabe que você está no elenco, você vai pedir para os seus amigos entrarem. Entendeu? Para ajudar Aham, você. Então, eu verdade. decidi abrir para a plateia se inscrever antes mesmo dos peões saberem que eles vão ser convidados. Ninguém foi convidado ainda. Então, eu abri e eu vou encerrar antes do primeiro convite ser enviado. Então, se você for jogar, você não vai poder chamar seus amigos para votar. Você vai ter que convencer a plateia do Realityverse, entendeu? Olha essa mente de titânio. Juro, não vai ter Cled na casa 2, quem lembra? Nossa, não vai ter um robô do Cled, meu Deus. E acabamos de lembrar de mais uma coisa que foi esquecida com o tempo. Tá vendo só como que é? Pois Ai, é, pois é. e eu lembrei e fiquei com raiva de novo. Olha, gente, eu acho então que pra gente encerrar aqui, eu acho que eu vou partir para as perguntas. Algumas eu já fui incorporando assim, né, durante a nossa gravação, já fui fazendo, já fui, enfim. Mas eu tenho uma aqui muito interessante. Quando sai o All Winners do Realityverse? Perguntaram aqui para mim. E já foi divulgado isso algumas vezes, mas é sempre bom, enfim, falar sobre, né? Porque ele tá chegando, gente. O All Winners, ele vai ser o próximo reality depois da Fazenda 2. Tá batendo nas portas. Então, vai Que ser tudo. esse ano o reality de número 50 do Realityverse. Vai ser o Realityverse All Winners. Só com winners do Realityverse. E aí, perguntaram para vocês qual seria o formato perfeito do All Winners. Meu Deus, olha, eu que tenho local de fala. Fala, amiga, pergunta. Não, só fiz esse comentário. Que pergunta. Ah, tá aqui pergunta. Total, porque assim, eu ultimamente nos meus últimos jogos, eu quis jogar uma coisa assim mais loucona que não era muito a minha praia, pra tentar me renovar, sabe? E aí eu não sei, acho que rolando o convite pra mim, eu acho que eu chegaria, não sei se eu teria coragem de participar, não sei como seria, mas eu acho que Survivor, ele pede um all-winners. Eu acho que é uma coisa legal, mas ao mesmo tempo Summer Camp também é um programa tão, sabe, não sei. Eu acho que talvez não para público decidir. Eu acho que deveria ser um jogo interno. Big Brother também é muito legal. Ou seja, eu falei todos os existentes e não falei nenhum. Vou ficar com Survivor. Nossa, eu acho muito difícil essa de formato, né? De coisa, porque, querendo ou não, eu só participei de dois, né? Tipo, na verdade, do Realityverse só de dois, o A Casa e o Summer Camp. Então eu nunca senti outros formatos. Eu não sei como que é um Survivor, se é mais difícil, se é mais fácil, se é, né, equilibrado. Então, o que eu conheço de assistir é diferente do que eu conheço de já ter participado. E eu sou cadelinha do Summer Camp, né, gente? Não tem. Eu sou bem suspeita para falar. Eu sou cadelíssima do Summer Camp. Mas, ao mesmo tempo, que eu também não sei se esse seria um formato ideal para o All Winners. Apesar de ser um formato que eu acho que tem tudo que as pessoas precisam, né?
social, estratégia, prova, porque tem outros tipos de formato que você sendo só bom em prova já te ajuda, você tendo um social melhor já te ajuda. O Summer Camp você tem que ter tudo, né? Dá pra viver ali só com um, só com o outro, mas você tem que ter tudo. Então eu sou muito cadelinha do Summer Camp, mas eu também tenho minhas dúvidas. Ai, não sei responder essa pergunta não, que saco. Muito difícil. É, gente, tipo, ai, o formato que deu na cabeça do Henrico, tenho certeza que vai ser babado. Gente, e eu aqui falando com o microfone desligado. E eu acho que o pior, assim, quando a gente fala do All Winners, né, é que justamente por ser All Winners, né, tipo, querendo ou não, é um reality que demorou 7 anos pra acontecer. É o reality de número 50. Tipo, a gente não sabe quando que a gente vai chegar no reality número 100, se a gente vai chegar, se a gente estiver lá, enfim. Mas é muito complicado porque a gente percebe que o Realityverse hoje, ele tem, se eu não me engano, são 12 franquias, né, diferentes, enfim. Então, são muitos formatos. Então, às vezes, uma pessoa que venceu um Big Brother perderia no Survivor. Às vezes, uma pessoa que venceu a casa perderia no Summer. E por aí vai. Então, são winners com perfis diferentes. E como que a gente bota todos esses winners, ou pelo menos alguns deles, para competir e definir? Não, fulano de tal, ele mereceu vencer dentre todos os winners, ele é o campeão, sabe? Então, é muito complicado, né? Como que a gente define assim um formato ideal para uma temporada tão comemorativa como essa? É babado. É bábado, tá, querida? É babado, querida, é babado. E aí perguntaram também para vocês quem seria uma presença certa, quem vocês acham que vai estar no All Winners de um jeito ou de outro, quando vocês pensam assim, no reality. Quem é a presença certa? Christian, né? Ah, eu não sei. Eu não sei. Esses últimos jogos que eu joguei foram muito pesados pra mim. Eu vou colocar como presença certa a Gabi. Acho que ela mereceu o winner dela. Fiquei muito feliz de ter jogado com ela. Acho que ela fez um bom jogo na casa. Acho que ela é presença marcada. E aí perguntaram também quem vocês não gostariam de ver no All Winners. Aquele winner assim que vocês acham que não, não tem que estar no All Winners. Nossa, eu vou abrir aqui Nossa, o Telegram pra dar uma olhada eu nos ia, campeões. eu ia falar isso agora, deixa eu abrir aqui, porque Vamos ver, pera. eu lembro de Winners, mas eu ia falar que não, por ranço é meio chato, né, gente? Deixa eu ver. Olha, o Henrico já fez o trabalho pra gente, calma aí. Já Eu mandei já até aí a entrei aqui. listinha com todos os winners. Ah, e Ailton. Nossa, que rápida. Abri aqui, já li. É por ranço também, mas ele nem apareceu mais em nada, né? Então, tipo, sei lá, ele só sumiu, né? Então, acho que não teria nada a ver ele num All Winners. Ailton winner do Big Brother 6. É. É o Nossa, Ailton que eu tô pensando, né? Sim, sim, é, o Do olho mesmo. claro. Aham. eu vou colocar. Gente, que difícil, porque tem um pessoal aqui que eu não conheço. Acho que eu vou em quem eu não conheço. Acho que é mais fácil. Ahn, Nossa, a Jennifer, ela é two times winner agora, com a casa. Chocado. Ela entrou pra esse grupo aí. De 5 pessoas agora, Grandiosa. acredita? Nossa. Grandiosa. Eu vou votar no. Poxa, no Tom Mosby. Não conheço. Não lembro dele do Survivor África. Acho que eu vou de Tom Mosby. Hoje a gente tem o nosso grupo aí de 2 vezes winners, que é a Gel, o Emanuel, o Christian, o Denner e a Jenny. É babado. Gostei. E aí perguntaram também qual winner teria coisas para provar. Coisas para provar? Vou falar o Renan Bart. Eu acho que o Bart, ele é um campeão legal, mas tava ali com a Gel no Karma, né, e tal. Acho que ele poderia
provar esse espaço dele de winner, que foi merecido, mas eu acho que ele teria mais pra provar. Vou de Bart. Tá, provar desse jeito. Tipo, Uhum. se provar, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou falar de um que nunca mais apareceu tão bem, que eu poderia até ter citado no lugar do Ailton, mas eu não citei, porque do Ailton eu tenho ranço também. Então, o Hugo Fontes, que ganhou No Limite 1. Porque ele desapareceu, né? Ele ganhou, acho que foi a primeira e única vez que ele participou, não foi? O No Limite 1? Ou ele chegou Foi. até participar do outro? Não, Foi né? sim, a única. Primeira e única vez que ele participou, então não sei, acho que eu ia ficar meio, deu sorte daquela vez, né? Sorte de principiante. Então, se ele aparecesse assim, que eu não acho que vai aparecer, né? Porque ele de fato sumiu. Agora ele virou mediciner de verdade, né? Tá fazendo vários plantões. Mas enfim, acho que ele teria que provar, assim, né? Que não foi sorte, foi habilidade. E a última pergunta, referente ao Winners, é quem surpreenderia vocês se estivesse no cast? Quem vocês não esperariam e ficariam surpresos em ver no cast? Ai, que legal, gostei. Eu acho que eu ficaria muito surpreso com a Bruna, que venceu o primeiro Big Brother. Muito. Ela sumiu. Não sei se ela ainda joga em outros lugares, mas eu ficaria muito surpreso com a presença dela. Deixa eu ver. Pior que eu logo citei duas pessoas que não apareceram mais, né? Eu já tô seguindo essa coisa de que eu acho que não apareceria desde já. Então vou continuar nessa de pessoas que sumiram. A Gabriela, do No Limite 3. Eu lembro que foi um alvoroço quando ela ganhou. O pessoal ficou maluco. Teve até uma reviravolta, não teve? Com ela, que ela tinha. Foi ela que tinha saído e depois Porque ela tinha voltou. sido eliminada, ela voltou e venceu no mesmo dia, sim. Isso, nossa, eu lembro de um êxtase que teve na vitória dela. Foi muito legal. Então me surpreenderia positivamente se ela voltasse, né? Quem sabe? Nossa, eu lembro dessa diva. Gente, esses momentos catalisadores que tá todo mundo torcendo pra uma pessoa só, é muito legal. Eu acho que foi Nossa, semelhante foi quando, tudo. na reta final do Survival, que a Grazi venceu, por exemplo. Eu torci tanto pela Grazi, meu Deus, ela mereceu demais. E Ai, a foi próxima pergunta para vocês é: quais os formatos que vocês mais gostaram de jogar, de participar? Só joguei 2, né? Então, O meu é Se Summer você Camp, com tivesse que certeza. escolher um, Lari, qual você escolheria? o Summer. Sou cadelinha, não tem como. Cris também escolheu o Summer, né? Sim, sim. E a próxima pergunta é pro Cris. Cris, o que você acha que fez de diferente entre os seus jogos vitoriosos e seus fracassos no Verse? Como é que é? Nossa, Não ouvi a pergunta. Perguntaram pro Cris. Cris, o que você acha que você fez de diferente entre os seus jogos vitoriosos e seus fracassos no Verse? Para começar aqui, que já eu falando, Nossa. o Cris não teve fracasso, né? Mas vamos colocar os reais Exato, que né? ele não venceu. Sim. não, mas eu entendi, minha derrota, né? Então, eu entrei na Arábia e eu lembro que se eu tivesse chegado na final, algumas pessoas falaram que votariam em mim. Não rolou, perdi. Eu joguei o de Drag Race, o Fast, ainda ruim em provas, também não cheguei na final, falaram que teriam ido em mim. Acho que esses dois, eu era muito mais sweet, eu acho que eu tava muito mais. Fechei com a pessoa, fechei. E eu acho que isso difere dos meus outros jogos, por exemplo, o mais recente que eu perdi, por exemplo.
eu tava muito mais aberto a todas as possibilidades e de jogar com tudo que me viesse. E se eu tivesse que trair ou mentir, eu faria como eu fiz. E, por exemplo, no outro Summer, eu tava um pouquinho com essa mentalidade, mas não era totalmente. Mas ainda assim eu tava querendo conversar com o máximo de pessoas possível. E, e nos outros, por exemplo, no All Stars, que é uma vitória que ficou um pouco mais controversa. E eu entendo também, porque, poxa, eu como telespectador, eu queria um jogo mais dinâmico. E ali a gente fez uma coisa de juntar e ir tirando todo mundo. E eu entendo que não fica tão legal. Mas eu também sei, me defendendo, que na época se eu fizesse isso, eu ia decretar minha derrota. Então, eu precisei tirar todo mundo que era do outro lado. Então, eu nunca deixei as possibilidades abertas. E nas últimas vezes eu deixei. E isso pode ter me prejudicado, porque não votaram em mim no Summer. Eu acho que mais por conta disso, das mentiras e de traição e de decepção comigo. Eu acho que isso é o que difere. Eu hoje em dia jogo muito mais aberto às possibilidades. E acho que é isso. Arrasou. E aí, para finalizar, a última pergunta é: Cris, houve mudança na forma como venceu cada reality? Você que venceu um Survivor e um Summer. Como Ah, que eu seus acho que jogos foram diferentes, assim, nesses dois que você novamente, venceu? né, no All Stars, eu tava fechado com o pessoal e eu fui até o final. Só que eu acho que no All Stars eles prezaram mais esse meu lado do jogo, porque eu lembro até hoje que a Tainá ela não estava disposta a votar em mim, a irmã do Bravin. E ela mudou o voto dela no meu FTC. Eu explicando pra ela porque eu achava que eu deveria vencer e quais jogadas eu fiz, porque eu fiz jogadas, apesar de ter me mantido leal. E já no Summer Camp foi, acho que acho não, tenho certeza, foi o reality mais, a final mais acirrada. Eu ganhei por 3, a Ana ficou com 2 e o Ariel com 2. Qualquer votinho ali seria o suficiente. Então ali eu acho que eu venci também pelas relações que eu consegui segurar. O Marco não votou em mim porque teve uma relação muito melhor com o Ariel. A Jana não votou em mim porque teve uma relação muito melhor com a Ana. E então acho que foi isso. Eu consegui balancear e contei com o voto do Ryan, que tinha uma boa relação com nós três, mas que estava pensando, acho que, muito no jogo. E aí, na visão dele, eu joguei o melhor jogo. Então acho que ele foi o voto de Minerva. Os outros eles estavam mais fechados. Arrasou. E aí, eu também queria saber de vocês qual reality que vocês querem muito ver, assim, que vocês estão muito ansiosos, ou que vocês gostariam de ver no Verse. Pode ser um reality que já existe, né? Uma nova temporada de uma franquia que já existe, ou até mesmo um reality que nós nunca fizemos, que vocês gostariam de ver aqui no Verse. Eu ia até te dar de recomendação, eu assisti no Netflix um que se chama Battle Camp. E ele é muito legal, porque ele tem uma dinâmica super simples, mas a eliminação ela é definida na roleta. Então eu achei muito legal de assistir, é mais levezinho, não tem nada muito grandioso. Eu acho que seria um reality bacana de assistir aqui no Realityverse. Né, fiz a pergunta bem quando eu coloquei um bis na boca. É, eu vou falar um que o motivo é porque eu não lembro de quando ele aconteceu. Então, teve a parte 2 dele, né? Não sei como falar, tipo, a finalização dele esses tempos. Mas eu não entendi nada, porque eu não acompanhei o começo, não vi o formato, que é o Dog Eat Dog. Que eu não acompanhei o começo, e aí quando foi pra. Não sei qual palavra que você usou, finalizar. Não sei qual foi a palavra. Mas pra encerrar, né? E aí eu fui vendo as coisas e eu não entendia bulhufas, então eu queria que acontecesse de novo pra eu pegar do começo e entender de fato como que aquilo acontecia. É meu único motivo, assim. Os outros eu sei como funcionam, né? Mas esse eu tô curiosa até hoje, que eu não entendi ainda. Caras, o Dog Eat Dog, ele foi um reality, assim, que começou para ser 100% no Meet, né? Então a gente fez as gravações lá no Meet, e aí o pessoal jogou no Meet, enfim.
E a ideia era que ele fosse 100% no Meet. Só que acabou que aconteceu muitas questões assim que dificultaram a conclusão dele, né, no Meet. E aí ele foi ficando para depois e meio que para depois, sendo que a gente já tinha pessoas ali que estavam já, né, na final por conta das gravações no Meet. E aí eu chamei essas pessoas, né? Chamei também pessoas que haviam sido eliminadas, né? Que iam ter uma nova chance na repescagem. E eu falei, olha, a gente vai voltar com reality, mas agora 100% no Telegram. Mas realmente, assim, é um formato muito interessante. Que pena que não deu tão certo, né? Ou, enfim, não deu certo como era para ter dado, assim. Mas a gente pelo menos conseguiu concluir ele. Gente, eu acho que a gente chegou no final. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha para vocês. Tem uma perguntinha aqui que falaram. Henrico está ansioso para a estreia dos Jogos Royales? Ele vai começar dia 1 de julho. Em breve mais informações. Mas eu não faço a mínima ideia de quem que mandou. Não sei nem que reality é esse. Será que é da concorrência? Não faço a mínima É, ideia, juro. Não faço a será que mínima não estão ideia. te dando uma alfinetada com essa? Não Aqui não conheço. assistimos Rede Record. Aqui no Realityverse não conhecemos. I don't know her. I don't know her. E aí fizeram uma também pra Lari. Lari, perguntaram assim: Oi, Lari, boa noite, tudo bem? Levando em conta sua boa percepção e imparcialidade em realities, quem você acha que protagonizou o A Casa 3? Nossa, que lindos, eles me acham imparcial. Ou é mesmo, será? É porque provavelmente é alguém que não te conhece, amiga. Então. Mas pelo que eu acompanhei, gente, não foi tão ao vivo como deveria ser, né? Não foi tão direto como deveria ser. Pelo que eu vi da repercussão das pessoas mesmo, né? A Belladonna, acho que foi super comentado o tempo todo mundo falava dela, o pessoal gostava dela. E aí teve briga, né, que ela protagonizou também ali. Eu não cheguei a acompanhar 100% a trajetória dela, né, para falar assim, eu gostei desses momentos, desses, daqueles, mas eu acho que como ela ficou na boca do público, assim, sabe, o gosto que o pessoal, tanto os participantes quanto a plateia, falavam dela, eu acho que ela é um nome super forte nessa temporada. Justo, justo. E então é isso. Chegamos ao final do nosso primeiro Boletim Realityverse. Gente, muito obrigado, meus amores, por terem topado estar aqui comigo. E realmente eu quis começar esse projeto para ser uma pequenininha roda de conversa mesmo, pra gente conversar, pra gente rir, pra gente desabafar, pra gente lembrar momentos icônicos e realities icônicos do Verse. Eu só tenho realmente a agradecer vocês dois por tudo. E muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Querem mandar algum recadinho, falar algumas últimas palavras aqui pra gente? Ai, amiga, eu agradeço demais o convite. Fiquei super honrada de ser uma das primeiras convidadas, né, do primeiro episódio. Então, para mim, isso é uma coisa muito, muito boa. Eu adoro, assim, essa coisa que você tem comigo. Acho muito lindo, me sinto muito querida. Você faz a gente se sentir muito especial, muito querido. Então, só agradecer. Espero que tenha muito sucesso. Vou ouvir os próximos que eu não estiver, né? Então, quero saber que mais. Que quando você lançar o próximo, o All Winners já vai estar. All Winners não. A Fazenda já vai estar acontecendo ou já vai ter acabado, né? Então, vai ter mais coisas para falar de mais pessoas. Então, tô animada para o que vai acontecer aí. Amigo, eu também quero agradecer muito o convite. Vou contar um bastidor, que isso já devia ter acontecido há um tempo, né? E eu fico muito feliz que você voltou com essa ideia, porque eu acho que fortalece a comunidade e a gente relembra momentos muito legais. Eu sou muito grato pelo Realityverse, que hoje em dia é o único lugar que eu jogo e que eu gosto muito. Sou muito grato, assim, pelas amizades que eu fiz aqui, pessoas que eu conheci pessoalmente, a Lari e a Gel. Eu já vi pessoalmente as duas com quem a gente dividiu essa mesa hoje. Então, eu tô muito feliz pelo convite. Eu amei relembrar esses momentos.
E vou continuar acompanhando essa comunidade enquanto ela existir, com certeza. Oh, que coisa linda. Nossos filhos, gente, participando daqui no futuro. Muito obrigado Nossa, os babies, mesmo. os baby Gente, Larissas. e quando o filho da Larissa finalmente honrar ela e a família dela tiver um win. Nossa, verdade. E quando o filho da Larissa perder pro filho do Tadeu no Summer Camp 11 Generations. Meu Deus do céu. Juro! E quando o meu filho foi eliminado pelo filho da Gel, ai, gente. Não, porque já só elimina mulheres. Que ódio. Cara, a gente é muito bobo. Ai, que ódio. Chega. Até a próxima. Beijo, Até, gente. gente. Obrigado. Beijo, tchau.